dia. Na live de hoje, na enquete, as pessoas perguntaram sobre relacionamento. E no Reels, que eu falei sobre o amor e o relacionamento, eu não esperava que tivesse tanta repercussão. E, ao mesmo tempo, existem partes que concordam que, durante uma separação, você precisa deixar o outro partir e que seja de uma forma bonita. Então, quando nós observamos tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, o que que acontece? Onde nós estamos aqui? E eu percebi que existe muita dor e um sofrimento ali, emocional. E não é em relação ao outro, é em relação a nós mesmos. Então, a decisão de fazer uma live falando sobre relacionamento é só de casal. Bom dia, Vanessa. Bem-vinda. Bem-vinda. Então, a live de hoje que eu trago agora, ela vem para quê? Para nos mostrar que o relacionamento, ele é a parte que antecede tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós iniciamos pensando sobre relacionamento de casal, mas de verdade, todos nós, nesta terra, neste mundo, não aprendemos como é se relacionar. Nós aprendemos de maneira errada, através da mídia, através de toda essa modernidade que nós temos à nossa disposição hoje, sobre o que é um relacionamento. E o relacionamento, ele inicia desde que nós estamos na barriga da nossa mãe. Todo aquele contexto da nossa concepção, de como foi a nossa concepção, até o momento daquela preparação para a gente vir ao mundo, que são o tempo que ficamos na barriga da nossa mãe, todo aquele tempo já inicia o nosso processo de relacionamento com nossos pais. E toda forma que nós nascemos, vamos vir ao mundo, a forma como nós vemos ao mundo, também mostra como nós nos relacionamos com a vida. Cada decisão daquela pequena criança, durante o seu caminhar, cada decisão que aquela pequena criança toma, reverbera em nós, como um relacionamento. Como eu, criança, me relaciono comigo. E como eu vou tendo as percepções da vida e do mundo. Então, muitas vezes, nós pensamos que o relacionamento de casal é do casal ali. Mas ele inicia na nossa infância. Quando somos pequenos, a forma como eu vi a minha vida durante a infância, como eu percebi o relacionamento dos meus pais e julguei ali. Pequeno, mas julguei. Então, todo esse movimento que nós fazemos a favor da vida, em direção à vida, em recolher e se acolher, ou de ser uma criança um pouco mais agressiva, ou de ser, sabe, todo esse contexto que abre os relacionamentos nossos com nós mesmos, é que nos faz relacionar com outros. Então, a forma como eu me entendo como ser humano, pequenininho, a forma como eu choro exigindo as coisas aos meus pais, todo aquele movimento já inicia o quê? Um relacionamento. E como eu relaciono com a vida, com o mundo e comigo mesmo. Então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar.
Mas se a gente tem consciência, a consciência começa o quê? A nos trazer clareza. Os ensinamentos, tudo que esses processos que nós passamos de consciência, eles só nos vêm para quê? Para que nós tenhamos o quê? Uma percepção maior do que realmente essa vida tem sentido para nós, do porquê estarmos aqui, do que eu sou, para que eu vim, o que eu tenho que fazer aqui neste mundo. Então, se relacionar é muito mais que somente um casal se relacionando ali, ao relacionar comigo mesmo. Eu sou aquela primeira pessoa na qual devo me relacionar. Eu sou a primeira pessoa que eu preciso aprender a amar, a gostar de quem sou. E não importa os meus defeitos, não importa a forma como eu sou e como eu estou aqui. O que importa de verdade é a presença, é a vida, é tudo aquilo que está fluindo em mim e todas as minhas compreensões como ser humano. Então, quando eu estou presente comigo mesma, eu entendo várias situações. Eu tenho consciência na presença. Todos nós temos consciência. E muitas vezes a gente faz algo que nos tira fora dessa consciência e, de repente, do nada, eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Por que eu falei isso? Nossa, eu não devia ter feito isso. Quantas vezes nós não falamos isso para nós mesmos? E quando nós estamos falando isso, nós estamos no momento o quê? De consciência. Bom dia, Valmir, bem-vindo, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala sobre relacionamento de casal, ele se diz muito anteriormente a um relacionamento com a vida, comigo mesmo. Nós todos possuímos o que? As emoções. Nós somos todos seres livres que podemos decidir, escolher o que quisermos, seja de bom ou de ruim, nós temos esse direito de escolha. E decidimos ou não fazer por conta de várias consciências que nós já temos dentro de nós. Então, se a gente percebe a vida, se nós olharmos para a nossa vida como um todo e perceber o que ela quer nos oferecer, nós vamos ter consciência de que um relacionamento comigo é o que pode dar início a um relacionamento com o outro. A forma como eu me relaciono comigo mesmo é a forma como eu vou me relacionar com outras pessoas. Se eu sou uma pessoa que preciso de alguém para validar o que eu sou, significa que eu dependo emocionalmente de outro. Então, se eu dependo emocionalmente de outro, o outro sempre terá que fazer algo para que eu fique bem. E de verdade, não é isso um relacionamento. Esse relacionamento você pode até ter quando é uma criança com seus pais. Mas como nós, adultos, o nosso relacionamento ele tem que ser maduro. De um homem, de uma mulher, que toma as suas decisões e fica com a consequência delas. Então, quando nós somos adultos, nós nos relacionamos com as pessoas sem dependência delas. Nós estamos relacionando com elas simplesmente porque eu quero me relacionar. Eu quero estar presente. Eu quero dar o meu melhor para essa pessoa. Eu quero fazê-la se inspirar na vida. Eu quero fazê-la crescer. E junto, crescer junto com essa pessoa. Eu quero doar. Eu quero doar o amor que eu sinto. Eu não quero receber, eu quero doar. Porque eu sou essa pessoa que ama. Eu sou essa pessoa que transborda a vida, que deseja a vida, que deseja muito mais dela, que deseja experimentar tudo que a vida pode me oferecer. E quando eu tenho essa consciência dentro de mim, o que acontece? O que acontece dentro de mim quando
Eu crio essa consciência. O que acontece dentro de mim quando eu sei quem eu sou? Eu jamais vou ter dúvida quando alguém duvidar, ou quando alguém querer colocar um pensamento de discórdia comigo mesma. Eu não preciso que ninguém me valide que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa capaz, porque eu sei que eu sou. E todos nós temos que tomar posse daquilo que nós somos, sabe? É como se você reconhece as tuas capacidades de verdade. Todos nós temos capacidades ilimitadas e de diferentes formas. Ninguém é incapaz. Todos nós somos capazes de fazer as coisas, desde que você determine isso para a vida. Nada é impossível quando você tem vontade. E quando você tem vontade e toma uma ação a favor de fazer, de tentar fazer o teu melhor ali, é incrível como você consegue. É incrível como nós conseguimos. Nós temos a força e o poder da vida. Nós estamos aqui presentes. Porque a vida é muito mais do que apenas lamentar, do que apenas observar as capacidades que o outro tem e admirar. A vida é sobre você se relacionar consigo, se amar, gostar de quem você é, reconhecer os teus erros, teus acertos e reconhecer muito mais que isso. Reconhecer aquilo que você fez e que é de errado e que foi errado. Hoje é errado, mas naquele momento não era para você. E você teve consequências sobre aquilo, e por isso que hoje existe uma consciência que aquilo é errado. Eu só posso decidir se é errado ou não quando eu tenho consciência. Consciência do quê? Porque eu fiz algo e me trouxe consequências, e não foram boas para a minha vida. E como eu determinei que aquilo não foi bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Então não é sobre lamentar as coisas erradas que eu fiz. É se posicionar de uma maneira diferente onde? Frente à vida, frente a você mesmo. Porque se você não faz isso, você vai permitir que o outro faça por você. Você vai permitir que o outro decida por você. E você vai ficar sempre estagnado, parado. Porque muitas vezes você não está vivendo o presente, porque você fica vivendo o passado. Mas o teu passado, tudo aquilo que você fez, é o que te trouxe aqui hoje. E se hoje você não decidir fazer diferente na tua vida, em relação a tudo que você já viveu e todas as consequências que você teve ao longo da tua vida, se hoje você não decidir fazer diferente, o teu futuro não será diferente do que você está vivendo agora. E se você vier e trouxer a consciência, gente, a consciência é uma das coisas mais bonitas que nós temos nessa vida. Porque é através dela que nós podemos o quê? Observar tudo que está aqui. Ela que me traz o que é discernimento. Aí eu consigo discernir o que vai ser bom ou não para mim. E está tudo bem. Eu já ter feito coisas que hoje eu me envergonho. E que bom que eu me envergonho hoje. Que bom que eu sinto isso de mim mesmo. E está tudo bem. Mas agora, o que eu faço com essa vergonha? O que eu faço com os meus erros? Eu aprendo com eles. E se eu aprender, a vida vai ser vivida com outros olhos. Então, quando me vieram as questões, as perguntas, né, sobre um tema, vem muito sobre o feminino, sobre o relacionamento de casal, sobre conflitos no casal. E tudo isso diz muito a respeito sobre si mesmo. Todos os conflitos que nós temos
independente com quem seja. Nunca é sobre o outro. Nunca foi. Sempre diz respeito a você, a mim. E se eu estou tendo um conflito hoje com alguém, diz respeito a mim. O que eu preciso aprender? O que que Deus quer mostrar para mim que eu ainda não estou vendo? Aonde eu posso extrair aquilo que é de melhor para mim? Porque de verdade não diz respeito ao outro. De verdade diz respeito a mim, aquilo que eu quero ser. De quanto eu estou presente na vida. De quando eu tomo decisões com clareza. E quando vem um problema, eu não fico me lamentando sobre os problemas da vida. Que nós já sabemos o que que a lamentação nos traz. Então, eu, a partir de agora, eu quero o quê? Me relacionar comigo primeiro. Antes de eu pensar no outro, eu preciso entender como está a relação de mim para comigo mesmo. No espelho, o amor que eu dou para mim. Qual o valor que eu dou para mim mesma? Qual o valor que você está dando para você hoje? Se você não tem valor por si, como você vai desejar que o outro tenha? Se você não se ama, não gosta de você, não admira quem você é, como alguém pode admirar por você? Se você não tem o amor por si mesmo, como o outro vai amar você? Porque tudo diz respeito àquilo que eu sou, comigo mesmo. Este amor tem que vir de dentro para fora. Eu não posso depender de alguém dizer para mim, invalidando a pessoa que eu sou. Eu não posso esperar reconhecimento das pessoas no meu trabalho. Eu tenho que me reconhecer capaz. E é incrível como isso é difícil. E eu sei que é difícil porque eu já vivi isso. E ainda vivo isso. Reconhecer as suas capacidades. Às vezes a gente acha que é difícil a gente reconhecer as partes difíceis que nós fizemos, nossos erros, que nós, por exemplo, somos uma pessoa que agrediu a outra, que desejou o mal para outra pessoa. Isso é a parte mais fácil. É o que nós mais fazemos, é isso. Reconhecer a nossa agressividade e se envergonhar e se fechar dentro de nós mesmos. Essa é a nossa parte mais fácil de se reconhecer. Mas quando eu falo de reconhecer as capacidades daquilo que você é capaz de fazer, o quanto nós duvidamos de nós mesmos. E por isso que não fazemos. E por isso que deixamos para trás os nossos sonhos. Por isso que deixamos de fazer aquilo que deveria. Por isso que eu começo e paro. Por isso que eu faço e eu mesmo fujo. Então, o que que acontece com a nossa vida? A nossa vida ela é um ciclo em movimento constante, contínuo. Ela nunca vai parar. E se eu compreender que o meu relacionamento diz respeito a como eu me relaciono comigo e com todas essas partes que existem aqui dentro de mim, eu vou compreender que a vida é muito mais. E que as emoções que eu sinto, elas são só apenas uma propulsão para que eu faça algo diferente e melhor. É um alerta para que eu veja, é um alerta para que eu sinta, porque de verdade é muito mais que apenas um relacionar. É como você vê você, é como você se vê dentro de toda essa história que você está vivendo aqui. Você é o personagem principal. E tudo que os seus olhos conseguem ver aqui fora
São apenas personagens do seu filme, da tua vida. E você é que decide, você é que toma a decisão de como vai ser, de como vai interagir com essas pessoas que estão chegando até você, com o mundo, com os objetos, com tudo que está aqui. É muito além. A forma como você se vê, a forma como você se posiciona no mundo, a forma como a tua força é, ele vai muito além dessa pessoa que fica aqui se recolhendo, se julgando, se culpando, esperando que alguém diga: oh, você é bom, oh, você é capaz. E daí, o que você faz com essa informação que uma outra pessoa está trazendo para você? Se você dentro de você não se reconhece, alguém precisa dizer para você que você é capaz, para você conseguir reconhecer. Não, comece a reconhecer você, comece a reconhecer que você faz, comece a reconhecer que você é capaz, e cada vez que você reconhece a sua capacidade, você faz coisas impossíveis que você nunca fez. Eu nunca me reconheci. Eu fazia as coisas e não reconhecia, porque eu estava limitada, porque existe um conceito que me limitava. Mas eu permiti que esse conceito entrar na minha vida. E por mais que as pessoas viessem falar isso para mim, eu permiti sentir isso de mim mesmo, de me sentir incapaz, de que eu não posso, mas eu sou o meu limite. Eu sou a única pessoa que vai me impedir de ser feliz, que vai me impedir de me relacionar, que vai me impedir de fazer. Eu sou a única pessoa. Não existe ninguém nessa história toda que me impeça, nem o filho. Porque quando uma pessoa quer, ela dá um jeito. Ela faz por meios de mudar, de fazer, de. Você nem dorme, se preciso for. Quando você está movimentando a vida dentro de você e fora, a vida flui. Ela é intensa, ela é verdadeira. As pessoas começam a chegar trazendo informações para você que você nem imaginaria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei com várias coisas. E quando eu era muito novinha, a, a minha tia fazia bolo para nós. Ela é boleira. Então, eu todos os anos, assim, eu gostava de fazer alguma coisa no dia do aniversário dela, porque ela sempre fazia um bolo para todos nós. Então, no aniversário dela, eu queria criar alguma coisa diferente para ela, né? Porque ela era boleira, eu amava os bolos dela, então eu tinha que fazer alguma coisa especial que fosse gostoso. Então, todos os anos, eu fazia um bolo diferente. E daí, naquele momento que eu fazia o quê? Queria criar. E eu tinha, assim, muito dessa, eu não gosto desse ingrediente, então eu tirava. Ah, mas esse aqui parece que vai ficar bom. E eu deixava. Então, eu criava uma receita para ela. E depois de um tempo, a minha vida foi fluindo, eu cresci, me casei e trabalhei com várias coisas na minha vida. E depois, quando eu estava com meus. Já estava com quase 40 anos, eu estava fazendo bolo, docinhos para fora, para ajudar no orçamento da minha casa. E daí, o que que acontece? Quando eu estava ali naquele momento, fazendo tudo que eu estava fazendo, eu comecei a criar os bolos. Eu falava, essa receita é gostosa. E vinha muito daquilo que era intuitivo para mim. Eu nunca fui muito apegada a peso e medidas, como existe muito, sabe? Nós sabemos que existe muito negócio de peso e medida na confeitaria. E eu não me apegava muito a isso. Eu gostava de sentir os sabores.
E com isso, eu tive uma oportunidade de trabalhar com um chefe italiano muito famoso, e ele é um chefe que roda o mundo, né? E a gente tinha até dificuldade de fala. E eu tive o impulso de ir. E nesse impulso de ir, muita gente já tinha passado por ali para fazer entrevista. Eu não tinha menor noção de como se trabalhasse profissionalmente. Eu nunca tinha feito um curso profissional. Eu só fazia os meus bolinhos, os meus docinhos em casa. Eu nunca tinha feito nenhum curso. Aí cheguei para fazer a entrevista. Ele chegou para mim e falou, eu falei assim, mas você vai me dar a receita para mim fazer as coisas, a receita de vocês? Sim, sim, pode vir, pode vir. Eu vou dar a receita para você. E na hora da entrevista, não tinha receita. E era um hotel com anexo com um empório. Então, eu iria trabalhar num empório gastronômico, que trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, e tinha um hotel de anexo, um dos hotéis mais antigos da minha cidade. Então, quando eu chego para fazer esse teste, o que que ele me fala? Você precisa fazer 10 bolos simples, variados, para que eu possa colocar no hotel. E eu falei, e a receita? Não, não, faça a sua receita. E aí, e agora? Você estava ali. O que que você faria se estivesse no meu lugar? Imagine, eu fazia bolo assim, tipo, um bolinho, dois bolinhos, caseiro, né? E nem era muito a minha praia fazer esses bolos caseiros. E o que que naquele momento me veio? E agora? O que que eu vou fazer? Eu estava num ambiente que eu desconhecia, forno totalmente desconhecido, tudo, tudo, os ingredientes diferentes. Então, o que me veio? Senhor Google, me ajude. Bolo fácil. Eu peguei uma receita, encontrei uma receita que eu podia fazer um monte de sabor. Eu falei, então tá, bora lá fazer. E fiz 10 bolos diferentes. Acho que eu consegui preparar em umas 4, 5 horas mais ou menos. Nunca tinha feito tanto bolo na minha vida de uma vez só. E muito menos usado os fornos que estavam ali. E para quem cozinha sabe que cada forno é diferente. E para quem trabalha com bolo ainda é mais difícil ainda. Então eu fiz. E por lá passou um monte de pessoas já que já tinham trabalhado. E quando eu fui trabalhar com aquilo e entrei, ele falou: Nós temos um evento. E eu já iria entrar para trabalhar com um evento para 500 pessoas. Eu estava numa confeitaria profissional, sozinha, com esse chefe, e teria que fazer um evento com sobremesas, e teria que fazer o hotel com os bolos do café da manhã desse hotel, e teria que fazer as sobremesas da vitrine, sozinha. E aí vem outro desafio. Esse chefe queria me guiar para fazer tudo, ficou uma semana e foi embora. E eu fiquei sozinha com o evento. E o evento contava com coffee break, ou seja, eu teria que fazer bolinhos de coffee break, de café da manhã, e mais sobremesas de almoço e jantar. 2 sobremesas para 500 pessoas, sozinha. Aí eu consegui uma pessoa que me auxiliou, foi me auxiliar. E ela tinha dificuldades de caminhar. E o que que eu fiz naquele momento? Algo em mim nasceu ali para fazer sobremesa. Imagine você fazer 500 sobremesas, você tem que calcular peso, medida, o que que vai no pote, tudo.
para que você possa pedir os ingredientes para ser feito. Então, precisava por todo um processo. Gente, eu nunca trabalhei com isso na vida. Nunca trabalhei com isso na vida. E eu fiz. E mesmo por tempo que eu trabalhei lá, eu nunca me valorizei. Nem me achava que era capaz de tanta coisa. E foi indo. Eu fui só seguindo. Intuitivamente, eu falava, meu Deus, me ajuda. E fazia. Eu nunca fiz tanta coisa na minha vida ao mesmo tempo. E deu certo. O evento foi um sucesso. Nós fizemos muitas coisas. E tudo deu certo, tudo fluiu. Mas eu falo, e se eu tivesse duvidando ali na hora e não tomasse para mim aquilo? Eu não ia conseguir jamais fazer. Eu entrei no desafio e fui e permiti que a vida me levasse ali. E todo mundo me vinha e perguntava, sabe o quê? Aonde você se formou? Qual curso de gastronomia você fez? Ah, você já deve ter feito vários cursos de confeitaria, vários não sei o quê. Gente, eu nunca tinha feito a sobremesa que eu servi. Era panna cotta com geleia de frutas vermelhas e eu fazendo um panelão gigantesco. E depois eu fazendo outra receita que era tiramisu, mousse de chocolate. Aí tinha uma receita que era deles, italiana lá, que chamava torta caprese, que era uma torta de chocolate com castanhas variadas. E, gente, hoje eu percebo o que eu fiz, eu falava, como eu consegui fazer tudo aquilo? Sem conhecimento nenhum. Tudo deu certo. Tudo fluiu, tudo foi. Eu fiz. Teve um dia que o meu chefe ele era muito exagerado e ele pediu. Eu fiz mais ou menos, acho que era uns 800 quadradinhos de bolo, né, para servir no coffee. E ele foi lá e falou: não vai faltar, e me fez fazer o dobro. E você dá um jeito de fazer. Existe algo, uma força que te move ali, que você dá um jeito, e você nunca fez, e você faz. Quando você se desafia a fazer, fala, eu vou conseguir, e determina isso dentro de você, parece que alguma coisa abre teus olhos. Você faz cálculo que você nunca fez na vida. Imagine eu calcular dentro de um potinho, cabe tantos ml, e eu fazer a sobremesa para caber naquilo lá e não faltar, e dar certinho a quantidade. Então, imagine você nesse lugar. E detalhes, preparar, tinha que levar para resfriar, tinha que guardar, local para armazenar, tudo. Era tudo feito por mim. E esse desafio vem da onde? Da onde vem essa energia aqui? De uma energia masculina. Então, como eu me relaciono comigo, as minhas capacidades, sou eu que estou determinando se eu sou capaz ou não. E toda vez que eu duvidei, eu não fiz. E toda vez que eu me abri para ver se eu conseguia, se eu ia dar conta, deu certo. E sabe o que é o mais triste de tudo isso? Sabe quando que eu vi o meu valor? Depois de mais de 2 anos e meio que eu trabalhava nesse lugar, que foi o dia que eu pedi as contas. Quando eu fui até o meu chefe pedir as contas, eu nunca tinha visto meu chefe daquele jeito. Ele era uma pessoa que fazia. Acho que todas as mulheres que trabalharam lá já choraram frente a ele, porque ele era muito exigente e às vezes até grosseiro.
Mas durante todo o tempo que eu trabalhei com ele nunca fez isso comigo. E sabe por quê? Porque eu sempre dizia para mim mesmo, se um dia ele falar da forma como ele fala com fulano, mas é na hora. Eu pego as minhas coisas e saio. E não penso duas vezes. Então, dentro de mim, eu já tinha um valor, mas eu nem pensava nisso como valor, né? Porque eu não tinha esse conhecimento na época. E quando eu penso as contas para aquele chefe, ele perde o rumo de que ele estava fazendo. Ele ficou em choque e pediu para que ele pudesse pensar sobre. E no meu último dia de trabalho, ele fala: eu nunca vou encontrar uma funcionária como você. E você sabe disso, não sabe? Eu falei: imagina, olha, ele entrou aqui, nós fizemos treinamento com esse rapaz, ele faz tudo, faz uma semana que ele está aqui, olha, eu consegui treinar ele. Gente, uma semana eu consegui passar para a pessoa, uma semana, em uma semana, tudo que eu fazia. E ele falou: sim, ele é capaz de fazer, mas da forma como você faz, que não me dá prejuízo aqui dentro da minha empresa, não. Você nunca me deu um prejuízo. Aqui, desde que você entrou, eu só tive lucros. Então, qual é o meu valor? Eu nem sabia que eu tinha tanto valor assim para aquela empresa. Eu sabia que eu fazia as coisas corretas. Eu sabia que eu dava o meu melhor. Eu sabia que quando precisasse, tivesse um evento de Dia dos Namorados, eu ia ficar muito mais que o meu horário. Mas a minha capacidade de tomar decisão e fazer vem de que força que vocês acham? De uma energia masculina, presente, que vem do meu pai, dos meus ancestrais, para mim, porque eu sempre reconheci a força que o meu pai tinha perante o trabalho. Meu pai, desde os 8 anos, começou a trabalhar. E aos 18, ele cuidava da família dele, da mãe, do pai, do irmão, em uma outra casa, e depois ainda veio mais sobrinhos. Então, imagine a força que isso tem. E se eu não reconhecesse e me colocasse como coisas que ele deixou de fazer e que me faltavam? Hoje eu sei o quanto isso move e me moveu a trabalhar e fazer e dar duro, sim. Eu já fiz coisas que vocês não acreditam e as pessoas não acreditavam. Nessa firma que eu trabalhei como confeiteira, eles fizeram até aposta. Essa japonesa não dura uma semana aqui. Todos achavam que eu era assim, uma dondoca. E é duro. Dentro do lugar que você está trabalhando, 36 graus. Você mexer com bolo, com doce, era desafiante. Era desafios diários. De você confeitar um bolo e você ter que, metade do tempo, botar dentro da geladeira para conseguir terminar ele. Porque a temperatura estava tão quente dentro da tua sala que você precisava colocar de volta dentro da geladeira porque tua mão estava quente. Então, desafios. Nós somos o tempo todo movidos por desafios. Eu tinha tanta energia nessa época, e foi na metade do meu trabalho que eu tive lá, eu trabalhei, eu estava estudando. Então, o desafio meu era maior ainda, porque foi o começo dos meus estudos dentro das constelações. E esse desafio foi o quê? Estudar, acordar 3:30 da manhã,
ir até a fazer as aulas, fazia meditação, yoga, depois tomava um suco verde no intervalo de uma aula para outra. 7h30 em ponto eu saía correndo. Não dava tempo nem de tomar um café da manhã para chegar às 8 em ponto no meu trabalho. Iniciava o meu dia. Eu tinha 1 hora de almoço. 1 hora de almoço eu fazia o quê? Eu assistia aula. E depois, às 4 horas, eu saía. Mas geralmente eu saía um pouco mais, 4h30, 5, às vezes 6 horas, dependia do que demandava para mim. E voltava para casa, todo o movimento da casa e mais os estudos, que eu tinha que dar continuidade, que era eu tinha em torno de mais ou menos 4 horas, não, era 5 horas mais ou menos diárias de aula que eu fazia, fora o meu trabalho, fora a casa, fora a filha, fora o marido. E dentro de tudo isso é o que movimentava a minha vida e que mostrava que eu era capaz. Mas demorou tanto tempo, gente, para eu reconhecer. E não precisa ser assim. Nós precisamos reconhecer o nosso valor. Se você, como pessoa, não reconhece o teu valor, você nunca vai conseguir se relacionar com ninguém, porque você vai viver a tua vida com dependência emocional. Você vai querer que o outro faça para você tudo o que você quer como uma criança, e você não é uma criança. Você vai ter tanto apego pela outra pessoa que se no momento a vida de vocês não estiver bem, você não vai querer que aquela pessoa parta e seja feliz. Você vai aprisionar para a tua vida aquela pessoa. Então, se relacionar, um relacionamento de casal não diz respeito ao casal, diz respeito a você. Como você olha para a tua vida, como você vê todos os desafios que você já passou na tua vida. Diz respeito de como você olha os teus erros. Se é com vitimismo, com tristeza, com vergonha. E o que você faz agora, nesse momento, com tudo que você aprendeu lá no passado? É isso, é esse movimento. O que você faz lá atrás, o que você fez lá atrás, definiu quem você é hoje. E se você não tomar uma atitude hoje de mudança com você mesmo, de reconhecer os teus erros e assumi-los hoje, o que vai acontecer a partir de agora? O teu futuro não vai ser diferente do que você está vivendo agora. O teu futuro só vai ser diferente se você reconhecer quem você é de verdade. Então, quando veio aqui, eu não sei se vocês viram o Reels que eu coloquei sobre o amor. Quando você termina um relacionamento, você vai descobrir quem você é nesse relacionamento. Aquele Reels, eu não imaginei que ia ter tanta percussão assim, das pessoas compartilhar e ter aquilo para si, mas também veio o quê? Como que eu vou deixar o outro se eu amo aquela pessoa? Eu quero ela para mim. E depois veio assim, como eu vou deixar ela partir? Entenda, se acabou, se o outro já foi, o que eu vou ficar fazendo nisso, nessa história toda? Me desvalorizando quem eu sou? Não, eu preciso me valorizar como ser humano. E se a pessoa está partindo, e se não deu certo até aqui, não houve respeito, se eu não tenho respeito por mim, eu vou ficar mendigando o amor do outro. Se eu não amo quem sou, eu vou ficar mendigando o amor do outro.
para que alguém venha falar: olha, você é capaz, você é bonita. E eu me senti feliz porque outra pessoa está dizendo que eu sou bonita. Eu não preciso disso, você não precisa disso. Você precisa se reconhecer como pessoa e se amar e viver a vida. Linda mensagem, eu precisava ouvir isso mais uma vez, porque a gente faz, mas eu não me reconhecia. Sim, entende? Nós não nos reconhecemos, nós não temos valor para nós. Como que eu posso não ter valor por mim e querer que alguém tenha valor? Se eu sou a primeira pessoa que preciso me valorizar. Se eu não gostar, se eu não gostar de mim, se eu não me cuidar, quem vai cuidar? Eu vou ser uma criança dependente de quê? De que alguém seja meu pai? De que alguém seja minha mãe? Não, nós somos adultos. Relacionamento é para adultos. Esse relacionamento pequeno de dependência emocional, ele só se dá se eu sou uma criança. Os nossos filhos são dependentes emocionais de nós, mas nós ensinamos eles a ir para o mundo. E muitos pais aprisionam até os filhos. Além de querer aprisionar o marido, a esposa, ainda aprisiona os filhos, não deixando eles ir para o mundo, para a vida. O sucesso de um homem, de uma mulher, é ver o seu filho indo para a vida, querendo ir embora da tua casa. Quando um filho fala, eu quero morar fora, eu quero fazer, você agradece a Deus, porque ele tem vontade dentro dele de viver uma vida diferente. E se ele quer viver uma vida diferente, ele quer viver a própria vida, não a minha vida, não a sua vida, não a vida do pai. E isso é que move nós, isso que faz com que a vida flua. Porque eu me aceito, eu me amo e não quero mais, já recebi tudo que eu tinha que receber. E eu preciso crescer. Eu, você e todo mundo. Quando eu dependo emocionalmente de outra pessoa para reconhecer o meu valor como eu tinha, eu estava dependendo de quê? De uma validação de quem? Dos meus pais. De me reconhecer a menina como mulher. Então, o que que eu preciso fazer agora? Qual o papel que eu exerço no mundo agora? É o que vai fazer diferença. Por que que eu fico apegado com o outro? Por que que eu me apego àquela pessoa que está ali na minha frente? Por que que eu me prendo nela? O que que me faz me prender naquela pessoa? Por que que nós esperamos que o outro venha e falar, eu te amo, para falar, ai, pronto, eu ganhei meu dia, porque aquela pessoa me disse que me ama. Ai, eu tenho valor para ela. Gente, o valor é nosso. O valor é seu, é meu. Eu tenho que ter o meu valor. E quando eu vejo alguém, eu dou para ela aquilo que eu queria receber. Eu dou o valor que ela possui porque eu tenho esse valor. Aí sim, você vai começar a perceber que é diferente. E aí, quando você entrar num relacionamento, você não vai esperar que aquela pessoa venha te dar algo, você vai doar. Porque você é essa pessoa de valor, você é essa pessoa que tem amor, você é essa pessoa que tem Deus dentro de você. E quando você se reconhece dentro disso, Deus faz milagres na tua vida. Deus move tudo, move montanhas por você. Ele o tempo todo te mostra um caminho para você seguir. Mas o que que difere das pessoas que seguem a vida, que estão com muita vida, vivendo fluidamente? O que que nos difere dessas pessoas é que elas se reconhecem, reconhecem o próprio valor e começam a seguir a vida com propósito de ser diferente hoje do que eu fui ontem. Porque é um ato diário
É uma mudança diária na tua vida. Não é ontem, não é nada parecido com o que você possa imaginar. É diariamente você incluir o que você é, reconhecer o que você é, dar valor para você. E aí você vai entender a polaridade das energias. A Silvana, quando estava ali, com um monte de opções que eu podia ter, no momento que eu estava na minha entrevista, eu tinha 10 bolos para fazer, mas eu estava ali. Eu falei, não vou recuar. E agora, o que que eu faço? Me ajude. Quando você peça com uma força, ela vem para você. E ali era o feminino, com infinitas possibilidades de que eu podia fugir, ir embora, falar, não, isso não é para mim. Eu podia tentar e dizer, ai, não vai dar certo. Ai, e agora, o que que eu faço? Me descabelar e ficar desesperada ali e fazer as coisas tudo dar errado. Mas eu decidi tentar fazer algo inusitado. E encontrei um bolo que era uma receita base, e que com essa receita base você fazia qualquer coisa, chocolate, café, cenoura, tudo, você podia fazer qualquer bolo. Então, o que nos limita somos nós. E ali foi o feminino dando opção e a energia masculina tomando o que é a ação de fazer. E de fazer o quê? O que o masculino faz, faz dar certo. Ele faz. Ele não pensa duas vezes em fazer, em agir. E quando você toma uma ação, tudo move a teu favor. É incrível isso. Quando você não duvida de você e perceba na tua vida toda até chegar aqui, quando você não duvidou de quem você era e da sua capacidade, quando ninguém veio falar para você nada, você fez. Mas se naquele momento alguém viesse falar para você que você não é capaz, você ia deixar de fazer. E é assim na nossa vida. Então, a reflexão que eu permito e que deixo aqui para vocês pensarem é justamente isso. Quem sou eu nessa história? Como eu me relaciono comigo? Eu digo que é sobre o outro, não é. Se eu quero carinho, receber carinho do outro, eu dou carinho. Eu vou lá e dou atenção. Se eu quero algo do outro, eu peço por isso. Eu converso, eu dialogo, porque eu sou adulta. Eu me posiciono, porque eu sei quem sou. E nesse posicionamento, é essa vida que vale a pena viver. Acredite. Não é sobre o que o outro vai falar para você, mas é o que você é. E se você doa, se você faz, e a outra pessoa não está retribuindo com você, significa que não é isso que ela precisa receber. E talvez, ou ela não precisa receber, ou o caminho que vocês seguem é diferente. E você precisa perceber qual é o teu valor dentro dessa história. Se você também não está sendo nutrida como você nutre o outro, isso significa que os caminhos de vocês são diferentes. Então, não precisamos ficar magoados, não precisamos ferir, machucar, querer que o outro fique, e julgar e condenar os erros. Porque nesse momento a gente só julga os erros, né? Não existe acertos no relacionamento. E nesse momento, para que eu vou fazer isso? Eu sou um adulto. E como adulto eu vou entender. Eu não consigo. E sabe o que mais dói para nós é dizer sobre a sua incapacidade. Eu
reconheço ser incapaz de fazer você feliz. Eu reconheço que fui incapaz de fazer dar certo. E é o nosso ego que não permite nós falarmos isso abertamente. E por que que eu sou incapaz? Porque aquilo que faz sentido para a outra pessoa que está à minha frente não é o que eu quero viver. E eu preciso reconhecer isso dentro de mim. Mas eu quero que aquela pessoa seja do jeito que eu quero. É uma criança querendo um doce, fazendo birra. Eu sou adulto. E percebo que aquela pessoa não tem como me dar aquilo que não é dela, que não é natural dela. Assim como eu não posso fazer e dar para aquela pessoa aquilo que não é meu. Eu quero obrigar o outro a ser diferente. Eu quero obrigar o outro a viver o que eu quero. Mas não estou disposta a abrir mão para viver o que ele quer. Então, esse ponto, como adulto, vocês conversam, dialogam. Como criança, vocês brigam. Eu brigo, você, qualquer pessoa. A postura da criança é aquela que briga, discute e vai. E o que que acontece nesse relacionamento é tudo menos relacionamento. É qualquer coisa. Não tem apreciação, não tem amor, não tem carinho, só tem julgamentos, só tem críticas. E aí? Só tem birra. É o que eu quero. E eu não estou disposta a abrir mão. Mas eu quero que você faça. E nunca vai ter um diálogo aqui. Então, reflita sobre o que você se relaciona consigo, porque isso não diz respeito somente ao relacionamento de casal. O casal é só consequência de como você se relaciona consigo mesmo, a tua base. O que é que antecede a um relacionamento de casal é o relacionamento que você tem com você e com a sua vida. E é a mesma coisa com as amizades. É a mesma coisa com o trabalho. Relacionar significa como eu relaciono com as coisas que estão externas a mim, com os objetos. Eu sou apegada a um objeto. Ah, isso aqui eu perder aquela caneta. Ai, meu Deus, não posso. O mundo caiu. Qual o valor que as coisas têm para a minha vida? Esse ponto que você e eu precisamos refletir sempre, porque é aqui, é dentro desse valor que nós vamos nos relacionar com as pessoas. É dentro dessa compreensão. Então, como eu valorizo? Como eu estou aqui? Como está a minha presença? Como é a sua presença com você mesmo? Quando você reconhecer tudo isso dentro de você, aí sim, um relacionamento de casal vai ser bem-vindo para você se olhar. Porque somente quando você se relaciona emocionalmente consigo mesmo é que você pode se relacionar com ele. Porque você é adulto, maduro o suficiente para ficar com todas as consequências daquilo que você fez para o outro. E relacionar é muito mais. É viver. Ser um casal é viver em unidade. É estar no centro. E nesse centro, nós temos, sabe, acima de tudo, Deus. E se o meu coração tiver temente a Ele, e eu seguir aquilo que é correto,
O meu relacionamento sempre vai perpetuar. E se um momento eu perceber que eu sou incapaz de fazer aquela pessoa feliz, sim, da mesma forma como eu entrei, eu vou permitir que saia. Eu vou permitir que aquela pessoa que tanto eu amo seja feliz. Porque a felicidade, o amor, ele diz respeito do quão eu sou livre para deixar o outro partir por amor a ele. Porque o amor é isso. O amor da liberdade. Liberdade de escolher. Quando você entender sobre liberdade, você vai permitir que o outro seja livre. Quando você se reconhece quem você é e que você é um ser livre para decidir se quer ficar ou quer partir. Da mesma forma, o outro também é. E eu fico porque eu desejo ficar, e o outro fica também porque deseja. Isso é relacionar. Sem dependências, sem aprisionamento, sem certo e errado. A experiência é que nutre. Então você vai ter sempre essa experiência de que aquilo que inicia, da forma como inicia, é que vai fazer perpetuar. E se você não tiver um respeito pelo outro, não tem como a tua vida crescer. Sempre observe o quê? A tua dependência emocional. E a dependência emocional é que vai fazer você se relacionar ou não. E dentro de você, você se colocar neste lugar de receptividade para que o amor possa fluir. Porque se eu amo, eu permito que o outro escolha. E se ele me escolher, e se ele decidir ficar comigo porque quer, porque assim deseja, você vai perceber que a vida vai ser incrível. Mas se eu quiser que essa pessoa se aprisione a mim, eu perco totalmente esse relacionamento. Então a reflexão que fica aqui é exatamente essa. Permita. Permita viver a vida. Permita se encontrar. Permita ser quem você é dentro deste mundo. Seja muito mais. Seja quem você é, da forma que é, aceitando as suas qualidades e os seus defeitos. Reconhecendo a pessoa que você é e reconhecendo todas as suas capacidades. E viva a vida com mais harmonia e felicidade e liberdade, porque nós somos seres livres. E com consciência, a nossa vida foi. Porque Deus move a nossa vida quando estamos conscientes dela, quando estamos no centro, quando não estamos vivendo, fugindo para o passado ou sonhando com o futuro, quando nós estamos aqui, em movimento, fazendo a nossa vida fluir. Então, eu deixo aqui um ponto de reflexão. Nós falamos um pouco do relacionamento de casal e falamos também um porquê desse aprisionamento, de querer que o outro fique. E também falamos um pouquinho das polaridades, que isso tem que ser muito bem aprofundado. É, é os ensinamentos que nos move, né? A energia feminina, masculina, o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, com o outro. Então, eu peço que vocês reflitam sobre a vida de vocês no dia a dia. E agradeço a presença de todos, aqueles que entraram, que saíram, que permaneceram. Minha imensa gratidão
a vocês. E agradeço também aqueles que vão assistir a gravação desse vídeo. Que vocês, todos nós, que possamos refletir um pouco mais de como nos relacionamos com nós mesmos. Porque é através do nosso relacionamento e do amor que eu sinto por mim mesma e o valor que eu tenho por mim, é que o outro poderá me ver com o mesmo valor. As pessoas só conseguem ver aquilo que eu vejo em mim. Então, que nós vamos seguir tendo uma vida de alto valor, porque é isso que nós merecemos. Ser seres conscientes com uma vida próspera e infinita possibilidades de escolha. Gratidão por vocês estarem presentes e até segunda-feira com a leitura do livro Pensamentos sobre Deus, né? Nós fazemos na semana que vem, nós vamos fazer segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira. E olha, o tema da segunda-feira será a paciência. Então, bom dia a todos vocês. Que tenham um dia abençoado para esse fim de semana maravilhoso. Que vocês tenham um dia abençoado com a família e com essa reflexão de amor por si, de reconhecimento por si mesmo. Um beijo enorme, gratidão a todos pela presença. Até a próxima.